Motolama na área. Senta aí que hoje a história é de arrepiar até os cabelos. Tem até susto dos bons. Aquele que eu preferia ter ouvido alguém contar do que eu mesmo ter vivido. A história é a seguinte. Certo dia, o meu rolamento dianteiro com apenas 200 km rodado, sim, o dianteiro, aquele que mantém a roda andando para frente e reta, num determinado momento, resolveu que não queria ir a Belo Horizonte e pulou fora do barco. E no trevo de Entre Rio de Minas, simplesmente esbudegou. E era novinho, tinha uns 200 km rodados. Eu vinha andando naquele trem comercial ligeiro, até que de repente, do nada, surgiu um radar na minha frente. É claro, eu dei uma freada no susto, tentando aliviar os pontos na carteira. Frear eu freiei, mas dei um estalo seco, feio, daqueles que você sente na alma. A frente da moto tremeu, deu aquela escapada e por um segundo eu tinha certeza que ia virar motolama no chão ao invés de na área. Sabe aquele frio que começa na espinha e vai até o furingo? Pois é. Mas graças a todos os deuses do motociclismo e com um pouco de braço, consegui segurar a onda e parar no acostamento com dignidade. Sabe quando você pensa? Cascaio, foi por pouco. E é exatamente esse por pouco que me trouxe até aqui. E depois de respirar fundo e desmontar a frente, eu percebi que o problema não era azar, desgaste ou uso extremo. Era simplesmente uma peça falsificada. Sim, aqui no Brasil, no século XXI, com a internet de acesso fácil, avaliações, loja online, marketplace e os carai, eu que já rodei muito e tenho alguma experiência, caí numa peça falsificada. E como eu não sou o único, é por isso que esse vídeo existe. Inclusive eu já falei sobre peças falsificadas nesse outro vídeo aqui, o link vai estar na descrição. E nesse meio tempo, o Tavares, da Racing Part, levantou o problema da diferença entre peças genuínas, peças originais, peças paralelas, OEM, NOS e outras milongas. E do alto da minha ignorância, vou tentar esclarecer essa salada. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou o Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A internet facilitou tudo pra gente. Até para se inscrever no canal e dar o like ficou fácil. Compartilhar então, nem se fala. Mas vamos parar de embromar. Antigamente, a gente fazia aquela peregrinação até o balcão com um monte de gente e ficava tentando olhar pro cara para ver se ele olhava para você te atendia. O vendedor, às vezes até sabia seu nome, qual era a peça que você ia querer, qual a trilha que você gosta e até por que a peça quebrou. Era quase uma terapia de oficina. Mas hoje é sofá, pijaminha, carrinho cheio, parcelamento em 10 vezes no cartão e quando sua peça finalmente chega, você abre o pacote, olha, cheira e parece tudo igual. Só que não. E se fosse só isso era fácil, devolve e pronto. Mas além das falsificações, tem outro nó que as pessoas vivem confundindo. É a tal sopa de especificações. OEM, original, genuína. E ainda tem quem joga aquela história da paralela premium, ou segunda linha. E tudo isso como se fosse uma categoria oficial. Quem nunca entrou num anúncio e ficou olhando aqueles termos como se fosse um hieroglifo? É normal. Todo mundo já passou por isso. Mas é aí que a porca torce o rabo. Porque quando você não sabe diferenciar, você compra achando que fez o negócio do século. Tipo, me dei bem. E acaba como uma peça meia boca que pode te mandar pro chão. Então resolvi transformar essa história em conteúdo útil. Vamos tentar descomplicar tudo. Vamos separar o que é peça genuína, o que é peça original OEM e o que é peça NOS. E o que é paralela. E no final, quando usar cada uma. Se você assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai cair em cilada. Pelo menos vou te dar as ferramentas para você ficar esperto. Mas se você é daqueles que vive na estrada, na trilha ou simplesmente perdido por aí, você sabe que carregar seus cacarecos de uma forma organizada faz toda a diferença. E por isso que eu uso as bolsas alforge da Harley Rider. Os caras fazem bolsa de ferramenta, alforge e até aquelas bolsas enormes que cabem de tudo.
E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Barraca, peças, roupa reserva, lanche e até seu cachorro se ele quiser ir. E o melhor, tudo fabricado com material de altíssima qualidade, resistente, impermeável e feito para aguentar suas aventuras. Dá uma olhada no site da Harley Rider, que você vai ver a incrível variedade que os caras têm. E se usar o código MOTOLAMA5, você vai ter um incrível desconto de 5%. Confere lá que o link está aqui embaixo na descrição. Vamos começar pela mais fácil de entender, a peça genuína, também conhecida como original de fábrica. Peça genuína é aquela que vem numa caixa da montadora, Honda, Yamaha, BMW, Triumph, Xing Ling, qualquer que seja a marca. Ela vem com logotipo, código correto, embalagem bonitinha e toda a pompa da concessionária. Aliás, a embalagem nem sempre é bonitinha. Mas o mais importante é isso aqui. É a mesma peça usada na fabricação. Ela tem ótima qualidade, encaixe perfeito, padrão rigoroso, durabilidade testada e é totalmente compatível. Quando você compra uma peça genuína, você não está só comprando uma peça. Comprou paz de espírito. Mas por outro lado, a conta é pesada. O preço da peça genuína sobe por vários motivos, além do olho gordo do fabricante. Tem a exclusividade da peça, a fatia do governo, a logística, a garantia de fábrica e o cafezinho da concessionária. Mas onde é fundamental usar a peça genuína? Freio, motor, suspensão, peças críticas de segurança e, se o bolso permitir, vai sempre de genuína. Mas tem outra opção tão boa quanto e bem mais em conta. A peça original OEM, a esperta da jogada. E é aqui o ponto onde a galera mais se confunde. É onde mora a maior oportunidade de economia real, que é a OEM, do original Original Equipment Manufacturer, ou seja, fabricante original da peça. Porque aqui tem um detalhe que muita gente não sabe. Nem todos os fabricantes fabricam todas as peças. A Honda não tem fábrica de rolamentos. A Yamaha não tem fábrica de vela de ignição. A Suzuki não tem fábrica de pastilha de freio. Elas compram de empresas especializadas em fabricar esses componentes. É claro, com os padrões exigidos pela fábrica. Por exemplo, os rolamentos são SKF, NTN, freios e pastilhas são Nissin, Brembo, Tokiko, as velas NGK, Denso e por aí vai. E essas empresas fazem milhares de peças por dia. Mandam para a montadora e a montadora coloca na moto. Mas também coloca a logo delas e vende no mercado como peça genuína. A peça OEM é a mesma da peça genuína, mas sem o logo do fabricante e muitas vezes mais barata. Ou seja, o lance é comprar a OEM. Você mantém a qualidade de fábrica pagando bem menos. E para provar que isso não é teoria minha, tem um caso conhecido da Soreto. A Soreto é uma fábrica brasileira que fabrica cabos e outras coisas também. E ela é OEM para várias montadoras. Ou seja, ela produzia exatamente os cabos que iam nas motos novas. Os cabos eram Soreto, mas na embalagem vinha o nome do fabricante. Por que não vender as mesmas peças diretamente para o consumidor com a nossa marca? E fizeram isso, a mesma peça, a mesma linha de produção e a mesma qualidade. Só que na caixa vinha Soreto. E o preço era bem mais em conta. O resultado? O pessoal percebeu que estava pagando bem mais caro só por uma embalagem. Buscar quem é o verdadeiro OEM de uma peça da sua moto é o verdadeiro hack do motociclismo. Tem também a peça NOS, o tesouro escondido. NOS seria a tradução básica de New Old Stock, ou nova no estoque antigo. E isso confunde muita gente. Tem o NOS Gás, que é conhecido como gás hilariante, e é o óxido nitroso. E também é uma marca de Nitrous Oxide Systems, que é usado em sistema de injeção daqueles dragsters americanos. No nosso caso, NOS significa novo no estoque antigo. Sim, é esquisito, mas faz sentido. Peças NOS são peças que foram fabricadas anos atrás e nunca foram usadas e mantidas no estoque, e agora reapareceram. É tipo achar um carburador original de uma BSA anos 50 ainda lacrado dentro da embalagem. O NOS serve muito para restauradores, colecionadores, motos clássicas ou que não são mais fabricadas. Mas fica esperto, NOS não é sinônimo de peça perfeita. Mesmo sem uso, ela envelhece. A borracha resseca
os plásticos ficam quebradiços, as juntas perdem a elasticidade e por aí vai. Se algo for apenas estrutural, beleza. Mas se for uma mangueira de freio que ficou 30 anos parada, aí fica de olho, pode ser encrenca. NOS é tesouro, mas é um tesouro que tem que ficar atento. Falando em tesouro, quem vive na estrada sabe que tem que proteger as joias da rainha e que não é qualquer cueca que faz isso. Não tem nada pior do que passar o dia todo assado e ajustando os documentos porque a cueca não ajuda. Eu testo muita coisa no dia a dia e a Pauscher é daquelas que faz realmente a diferença. O tecido é macio, confortável, antibacteriano, não esquenta e segura tudo no lugar certo, sem apertar. E além do tecido, tem o corte da cueca que é todo especial. É conforto de verdade, daqueles que você sente os documentos relaxados. Se você anda de moto, rala o dia todo ou simplesmente quer parar de sofrer lá embaixo, essa cueca foi feita para você. Ou então corta fora os trens que estão incomodando. Até a embalagem foi feita com cuidado, olha só. Entre no pauscher.com.br e utilize o código MOTOLAMA05 que vai te garantir um desconto bacana. Conforto de verdade é investimento. Pauscher, os seus documentos agradecem. E aqui vão mais algumas dicas. Vamos amarrar tudo isso num papo reto. Porque no fim das contas, comprar uma peça é quase igual escolher um parceiro de passeio. Se escolher errado, ele te larga na mão no meio do passeio. E normalmente no pior momento. Primeiro ponto, não tem como fugir disso. Segurança em primeiro lugar. Tem peça que não admite economia criativa. Freio, suspensão, rolamento. Essas peças são tipo o coração e o pulmão da moto. Elas não avisam que vão falhar. É genuína, OEM de confiança, tá resolvido. Pode até doer no bolso. Mas é a diferença entre voltar para casa contando história e virar história. Segundo, estética e acessórios. Aqui você pode respirar um pouco. Uma boa OEM costuma entregar o mesmo serviço gastando pouco. Tampa, acabamento, coisinhas do guidão, essas partes permitem flexibilidade sem estragar sua saúde. Terceiro, peça paralela. Paralela não é palavrão, não é proibida, mas também não é festa. Tem marca boa e tem marca que é pura rifa. O difícil é saber quem é boa. Não que todas sejam safadas, mas a regra é simples. Você olha o preço, então provavelmente não é boa. Peça boa tem custo de produção. E para vender barato, o cara cortar alguma coisa que não devia. Quarto, fique esperto. Investigue. Alguns detalhes são os caguetes da peça safada. A impressão está meio torta, a cor está meio esquisita, a etiqueta está mal colada e o código está duplicado. Tudo isso é um aviso. A peça pode até parecer bonita por fora, mas por dentro pode ser um coprólito. Se você não sabe o que é um coprólito, pesquisa que é legal. Quinto, aprenda o OEM da sua moto. Saber quem fabrica as peças é meio caminho para não cair na roubada. Quando você descobre que o freio é Nissin, o rolamento é SKF e a vela é NGK, você passa a conversar com o fabricante real. E aí ninguém te rola mais com marca genérica safada. E por último, e aqui eu falo com a dor de quem quase foi pro chão, rolamento estourado não é azar, não é má sorte, é peça ruim. A peça ruim não avisa quando vai quebrar. Ela simplesmente quebra e te deixa na onça. No fim, tudo se resume a uma verdade simples. Peça boa é investimento, peça ruim é aposta. E apostas no motociclismo normalmente costumam dar caca. Hã? Ué, mas como eu identifico? Peça falsificada é aquela que vai te deixar na mão, ou pior, a pé. Comprar pela internet é uma faca de dois legumes. Primeiro porque fica difícil de saber previamente se a peça é falsa, apesar de sempre poder devolver a peça para a loja. Mas o que chama mais atenção é o preço. Uai, isso está barato demais. Se está custando metade do valor normal, já era. Ninguém vende peça boa pela metade. A embalagem também grita que é fake. Impressão fora de foco, cores erradas, letras tortas, plástico frágil, com aquela impressão de que vai quebrar a qualquer momento.
Peça de verdade tem holograma, código de autenticação, número de série legível e até a nota fiscal. E se não tiver nada disso, sai fora. E tem mais, se você compra de um revendedor suspeito, aquele sem histórico, sem contato direto, só um marketplace anônimo, você já sabe como vai funcionar. Procure comprar sempre com indicação de quem se confia, ou então de um revendedor autorizado, oficina conhecida ou ainda direto na fábrica. Pois é, eu passei o susto, mas transformei o susto em aprendizado. E agora eu estou passando a bola para vocês. E você, já caiu nisso? Conta aqui embaixo nos comentários. Então é isso. Acelera com segurança, peça de boa qualidade e rolamento no lugar. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto venenosa